Olá, saudações literárias e cinematográficas hoje também. Eu vou falar de duas obras que exploram uma visão fetichista da relação das pessoas com o automóvel. Elas são representadas por dois filmes, o Titane, que estreou recentemente, e Crash, esse segundo baseado num livro mais antigo. Bom, Titane foi vencedor da Palma de Ouro no último Festival de Cannes em 2021 e ele vem na onda da emancipação feminina no cinema. Titane seria titânio em francês e esse é um nome autoexplicativo logo nas primeiras cenas do filme e atribuiu a diretora Julia Ducournau a segunda premiação a uma mulher em Cannes. O filme começa numa exposição de carros tunados, aqueles carros exóticos, super trabalhados na pintura, nos acessórios, mas é uma exposição que interage com mulheres. Bom, não é nada diferente do que já se viu nos salões de automóvel até recentemente, onde mulheres com pouca roupa ou com roupas mais provocantes ficavam ali quase como um ornamento junto aos carros, super iluminados, bem polidos. Só que em Titane isso extrapola o grotesco da exploração do corpo feminino, porque as mulheres elas interagem com os carros de uma maneira parecida com as dançarinas de pole dance, mas sem nenhum apelo artístico, um apelo puramente erótico, uma vez que o público é praticamente só masculino, eles ficam fotografando e filmando aquelas mulheres interagindo com os carros num ambiente muito machista. Uma dessas mulheres é a Alexia, a protagonista do filme. Ela é vivida pela atriz Agathe Roussel. Ela é uma jornalista também, ela é modelo, são atividades paralelas na vida profissional dela. E a partir desse momento, o filme vai por um viés, assim, uma fantasia dark. A Alexia ela tem uma cena de sexo com um carro. E a partir daí é uma evolução na trama, em que os homens, como se espera de um roteiro voltado para um discurso feminista, os homens são os que sofrem, eventualmente, em algumas situações, mortes violentas. O filme não foi lançado nos cinemas aqui no Brasil, ao menos, mas ele está disponível numa plataforma de streaming, a MUBI, e eu selecionei um trechinho do trailer para vocês conhecerem um pouquinho de Titane. Well, no one told me about her, the way she lied. O outro filme é baseado num livro com o mesmo título, Crash, de J.G. Ballard. Essa é uma trama que até perturbadora, que ela explora muito dessa relação pervertida entre pessoas e carros. Ela começa quando o personagem, que tem o mesmo nome, o mesmo sobrenome do autor de Crash, ele se envolve num acidente em que o ocupante do outro carro morre. Nesse meio tempo, ele se aproxima de Robert Vaughn, que é um personagem cheio
de cicatrizes, ele se envolveu em vários acidentes e ele tem uma fixação por acidentes célebres que causaram a morte de gente como o escritor Albert Camus, ou o ator James Dean, a atriz Jane Mansfield. E ele dirige um Lincoln caindo aos pedaços, mas do mesmo modelo no qual o presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, foi assassinado. Esse é o carro do Vaughan, que se aproxima do Ballard, nosso personagem aqui. E o Vaughan não para aí. Ele tem uma obsessão de um dia se envolver num acidente mortal com a atriz Elizabeth Taylor, estando ela em outro carro. Bom, a trama de Crash vai por aí. Envolve perversão, escatologia, sexo, drogas, um enredo, uma trama tão ousada que provocou uma reação de um leitor, aquele leitor crítico que faz uma pré-seleção para uma editora. Ele falou: olha, esse foi o parecer dele, esse autor está além de um tratamento psiquiátrico. Uma vez o livro lançado também, o The New York Times, na sua crítica, ele manifestou a opinião de que esse seria o livro mais repulsivo lido até então. Polêmico, lançado em 1973, Crash acabou sendo filmado 23 anos depois pelo cineasta David Cronenberg. Em 1996, Cronenberg fez a sua versão cinematográfica, que choca pelas imagens, embora pegue um pouco mais leve do que a gente lê no texto do livro. É claro que imagens do cinema acabam expondo muito as situações, mas Cronenberg poupou as pessoas que assistem o filme de algumas coisas que de fato são bastante repulsivas. Eu selecionei um pequeno trecho do trailer para vocês verem. The car crash is a liberation of sexual energy rather than a destructive event. O James Graham Ballard, ele nasceu na China. Os pais eram ingleses, mas ele nasceu na China, e ele se notabilizou no começo da carreira de escritor como um autor da chamada nova onda da ficção científica. E um livro chamado The Drowned World, O Mundo Submerso, lançado em 1962, durante muito tempo foi a obra pela qual Ballard foi mais conhecido. Ele tinha uma visão pós-apocalíptica do planeta, da humanidade. E há um traço muito curioso na biografia do Ballard, que foi o fato dele ter passado boa parte da infância num campo de prisioneiros no Oriente. Quando eclodiu a Segunda Guerra Mundial, ele e seus pais foram levados, eles estavam no Oriente, foram levados para esse campo de prisioneiros, e as memórias desse período acabaram resultando num romance autobiográfico, O Império do Sol. Não por coincidência, o mesmo título do filme, a adaptação que Steven Spielberg fez dessa obra em 1987. Ele, Ballard, é o menino daquele filme tão bom. Aqui, -1, nessa edição bem baratinha, bem sofrida, bem velhinha, é uma das poucas obras que foram lançadas em português. Existem obras do Ballard em português,
E essa é uma da fase de ficção científica dele. Mas vale chamar a atenção, são 9 contos, não há homenzinhos verdes, alienígenas, voos interplanetários, há apenas num dos contos uma sugestão de uma espaçonave de Vênus que vem aqui para a Terra, interage com uma pessoa. A linha dos contos aqui, esse é um livro que eu conheço do Ballard, além do Crash, vai mais na onda do que a gente vê, por exemplo, no seriado Twilight Zone, o Além da Imaginação, ou Outer Limits, Quinta Dimensão, aqui no Brasil. Foram seriados ali do fim dos anos 50, do começo dos anos 60, muito provocantes pela proposta de estranhamento. Eles colocavam os personagens em situações fora do comum, não necessariamente envolvendo alienígenas, por exemplo. Então é uma obra muito interessante. Esse livrinho aqui é muito raro, mas há outras obras traduzidas para o português do Ballard, do James Graham Ballard. Mas é uma ficção científica que vai mais na linha da provocação. Nesse aqui ele mostra um viés muito anticonsumista, ele mostra uma visão bastante amarga da sociedade consumista, de como a publicidade aborda as pessoas. Enfim, é algo que não vai para aquela space opera, aquela ficção científica mais interplanetária, mas sim se volta para as possibilidades humanas aqui mesmo no planeta Terra. E por que ler um livro tão perturbador como Crash, assistir Titane ou o filme Crash? São filmes que, em certo momento, de certa maneira até agridem a nossa sensibilidade, o bom gosto, porque eu entendo que é uma visão do lado mais obscuro do ser humano. O que explica algumas pessoas pararem o carro ao passar por um acidente, descer do carro para ir ver o quê? Um carro destroçado, pessoas presas às ferragens. O que motiva essa mentalidade, eu acho que, me parece que o Ballard mexe muito com esse aspecto do ser humano, e sua obra é bastante provocadora nesse aspecto. É isso, leia sempre, leia mais, permita-se ler coisas que te tiram do convencional, da zona de conforto da leitura a qual você está acostumado, para ter contato com outras ideias. Feliz outono, até a próxima!